Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Trump que voltou atrás na questão das tarifas, hein? Anunciou uma suspensão de 90 dias na cobrança de tarifas para os países que não retaliaram os Estados Unidos. Mas um detalhe, tá? Ele suspendeu tarifas acima de 10%, ou seja, as tarifas de 10%, o que inclui o Brasil, a Argentina e vários outros países, permanecem, né? Mas acima de 10% ele suspendeu todas por 90 dias. Manteve apenas a da China, que foi o país que retaliou. O que é curioso, porque na verdade a Europa também anunciou que iria retaliar. Aí ele anunciou que para quem retaliou só que ele ia ficar e tirou de todo mundo, inclusive da Europa, né? Ou seja, o Trump voltou atrás, né? É aquilo que eu falei para vocês, eu cheguei a comentar num tweet que eu fiz há um tempo atrás aqui, que tá na cara que o Trump vai voltar atrás na tarifa. Aquela chamada que o CEO do JP Morgan deu no Trump funcionou, né? Realmente o Trump voltou atrás no final das contas. Agora, a questão é a seguinte, a China vai continuar ou vai voltar atrás também? Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, os 1000 reféns do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Agora vai ser engraçado ver o pessoal que estava defendendo o Trump, não porque tem que confiar no plano do Trump, porque o Trump tem um plano, não sei o que lá. É lógico, eles vão dizer agora que não, que esse era o plano do Trump desde o início. O plano de ficar botando e tirando tarifa aleatoriamente. É esse que é o plano do Trump, né? Eu vou te falar um negócio. Realmente, a impressão que me dá é a seguinte: o Trump está agindo com vontade de causar dor a inimigos políticos dele. É igualzinho o Lula. Ele voltou para o poder para se vingar das pessoas que foram contra eles. Ele botou tarifa em todo mundo para mostrar que ele é forte, que ele tem força. Tá vendo como é que eu posso bater em todo mundo se eu quiser e não sei o que lá? Chegou a falar que os estados estavam beijando a bunda dele para tentar voltar as tarifas e não sei o que. Enfim, claramente ele está agindo por vingança nessa história. Racionalidade não tem nenhuma. Não faz nenhum sentido ficar botando tarifa e tirando tarifa. Isso não tem nenhuma lógica. Mostra que ele não tem projeto nenhum nessa coisa dele aqui, né? O que aconteceu foi aquilo que a gente imaginou. Ele botou a tarifa grande, ele queria realmente causar um estardalhaço no mercado, achando que isso iria retornar dinheiro para os Estados Unidos, o governo ia conseguir pagar a dívida, ou alguma coisa que seja, mas o pessoal, os grandes investidores americanos, o pessoal do mercado financeiro chamou o Trump num canto e falou: Trump, vai dar merda isso daqui. Do jeito que a coisa tá vai dar merda, vai dar uma merda muito grande. E daí ele teve que voltar atrás mais uma vez. Realmente é patético isso daí, tá? Não tem plano nenhum. Isso aqui, que plano é esse de ficar indo e voltando? Não faz sentido nenhum isso. Bom, não deixa de ser uma boa notícia. Até o dólar subiu aqui, ó. Melhor, o dólar caiu, né? O dólar que ontem bateu R$6 aqui no Brasil, agora caiu. Por que o dólar caiu aqui no Brasil? Justamente por conta que a visão do pessoal é que mesmo que tenham ficado as tarifas contra a China, a verdade é que o fato de ter tirado a tarifa de todo o resto do mundo, em termos de atividade econômica, diminuiu o risco de uma recessão grande. Se não tem uma recessão grande, se não tem um crash completo, pode ter alguma diminuição da atividade econômica, mas não vai ter um crash, não vai ter uma recessão grande. Então os riscos, tanto para a China quanto para o Brasil, ficam menores no final das contas, né? Aqui, ó. Esse aqui foi o comunicado que o Trump fez aqui na Truth Social, baseado na falta de respeito que a China mostrou com o mundo dos mercados. Foi a China que mostrou falta de respeito, né, Trump? Não foi você mudando a regra de uma hora para outra, né? Eu aqui aumento a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos para 125%. Ele já tinha aumentado para 104%. Aí a China botou 84%. Aí agora ele botou 125%, né? Efetivo imediatamente. Em algum ponto, a gente espera que no futuro a China vai perceber que os dias de roubar os Estados Unidos e outros países não é mais sustentável ou aceitável. Ou seja, o que ele está falando aqui é que ele está disposto a negociar com a China, né? E vai voltar essa taxa da China também. Esse recuo dele deixou claro que ele não vai manter. Ou seja, fez o negócio todo, o pessoal explicou para ele porque que era errado, que não ia ser sustentável. Eu imagino que por baixo dos panos, né, as críticas foram muito maiores do que o que saiu publicamente. Aí você viu o Elon Musk brigando com o secretário lá, o tal do Navarro,
que foi o conselheiro do Trump que colocou esse negócio de tarifa, o cara fez merda, né? O cara é típico economista da Unicamp, né? Achar que esses economistas da Unicamp vai conseguir resolver o problema da economia é um absurdo, esses caras não sabem nada. O Trump fez merda, convenceram ele a voltar atrás. O que a gente está vendo agora é o Trump voltando atrás, né? Ah, mas só suspendeu por 90 dias e não sei o que lá. Mas aí ele vai negociar, depois vai dizer que negociou com os países e não sei o que lá e chegou num acordo. E uma pena, porque ele tinha oportunidade de, por exemplo, fechar uma tarifa zero com a Europa. Pois seria ótimo, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, né? Uma tarifa zero e coisa e tal, mas não, ficou, interrompeu a parada toda, suspendeu por 90 dias, né? Por outro lado, baseado no fato que mais de 75 países chamaram representantes dos Estados Unidos, incluindo o Departamento de Comércio, para negociar uma solução e não sei o que lá, a minha sugestão retaliaram de maneira nenhuma contra os Estados Unidos, eu autorizei uma pausa de 90 dias, substancialmente, uma redução substancial das tarifas recíprocas durante esse período, de só 10% efetiva imediatamente. Obrigado pela atenção no assunto. Ou seja, ele botou tarifa de 10% para todo mundo, né? Então, mesmo os países que tinham, o que, olha só, mostra uma das críticas que o pessoal estava falando, é que aquela tabela que ele calculou lá não tinha nada de recíproco naquilo, né? Então um monte de gente falando, não, porque reciprocidade, o Trump só quer fazer reciprocidade, ele está fazendo reciprocidade. Que reciprocidade? Não tinha reciprocidade nenhuma naquilo ali. Aquela conta que ele fez, aquela conta de padaria que ele fez ali, não tinha reciprocidade nenhuma, né? E botou tarifas altíssimas em Laos, no Vietnã, países pequenos, países pobres, que realmente vendem muito mais para os Estados Unidos do que compram, mas não porque tenham barreiras comerciais grandes com os Estados Unidos. É porque vendem matérias-primas que os Estados Unidos compram bastante e não compram nada dos Estados Unidos, porque o que os Estados Unidos vende é tipicamente produtos industrializados e muito caros. Esses países são países pobres que não vão comprar muitas coisas dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos só vende coisa cara. Então, não é problema de tarifa, não tinha nada de reciprocidade naquelas tarifas que o Trump colocou, né? Então, aparentemente, ele reconheceu esse erro, botou todo mundo com 10%, ainda é um problema, tá? 10% de aumento de tarifa no mundo inteiro ainda é alguma coisa para você diminuir a velocidade da economia, ainda vai piorar a coisa. Mas, como eu falei para vocês, é um sinal de recuo, né? Tava claro que ia ter um sinal de recuo. Quando a bolsa, na segunda-feira, abriu verdinha assim, eu falei, olha só, não, tá na cara que o Trump vai recuar nessa parada. Não tem chance do Trump não recuar nessa parada. O pessoal tá sabendo de alguma coisa, né? E vocês lembram que no domingo, o CEO do JP Morgan, o JP Morgan é um grande banco americano de investimento, talvez o maior banco de investimento americano, e ele estava criticando o Trump. Ele falou, não, porque eu conversei com o Trump porque é um problema, não sei o que lá e coisa e tal. Não, mas ele não falou nada, não criticou abertamente o Trump, falou, não, que isso aí vai dar uma recessão. E depois ele deu mais detalhes do que ele conversou com o Trump, e ele falou que, olha só, defaults serão inevitáveis. Ou seja, vai ter empresa quebrando, vai ter banco quebrando, vai dar merda, né? Ele deve ter explicado com muito mais detalhe para o Trump o tamanho da merda que ia acontecer no caminho que estava indo, né? E daí o Trump acabou voltando atrás, né? Lógico, ele não vai voltar atrás e dizer, ô, gente, desculpa aí, foi mal, voltei atrás, né? Ele vai falar isso daqui, né? Não, porque obrigado aos parceiros e que não sei o que lá, como muita gente beijou a minha bunda, eu tô voltando atrás na tarifa. Mas peraí, isso nem é negociação, né? Porque ele poderia voltar atrás negociando com os países. Aí seria outra história, mas não foi isso que aconteceu. Ele voltou atrás com a coisa toda durante 90 dias. No final das contas, o fato dele ter voltado atrás mostra que ele está razoável aos argumentos lá do JP Morgan, então menos mal, né? Como era de se esperar, o mercado reagiu fortemente positivo, tá? Hoje a bolsa subiu pra caramba, que Apple 15%, Nvidia 18%, Microsoft 10%, Meta 10%, Tesla 22%, olha só, realmente subiu muito tudo aqui. E aí você fala assim, poxa, mas espera aí, que coisa estranha, como é que subiu isso tudo? Se com a China ele falou que ainda vai ficar a tarifa de 125%. Mas leiam o que ele escreveu aqui. Eu espero que em algum ponto no futuro próximo a China perceba que não sei o que lá, ou seja, vamos negociar a China. Xi Jinping, por favor, conversa comigo, Xi Jinping, vamos negociar, Xi Jinping, por favor. O pessoal entendeu isso aqui que está escrito aqui do Trump, né? Ou seja, é aquela velha história dele falar que tá durão, não, porque a China aumentei para 125%, mas não sei o que lá. Mas se você ler nas entrelinhas, ele vai negociar com a China também, né?
Aqui, ó, o pessoal falando que foi o maior aumento na bolsa da história, subiu 7,8% a bolsa. E tá o pessoal falando, tá vendo como é que o Trump tinha um plano? O plano dele era fazer a bolsa subir para... Pô, para com isso. A bolsa tá recuperando as perdas que aconteceram nos últimos dias, né? Por favor, né? Então, assim, evidentemente, isso daqui não é um ganho de verdade, é uma recuperação da perda que teve nos últimos dias. Agora, isso também não resolve o problema totalmente, porque e a perda de confiança, né? É o que o pessoal está falando aqui, ó. O repórter perguntou para o Trump, você disse que não haveria pausa nas tarifas, mas hoje tem uma pausa nas tarifas. Como é que as pessoas vão acreditar na sua palavra hoje, né? E o Trump, não, você tem que ser flexível e não sei o que lá, ou seja, no final das contas, ele foi encurralado e teve que voltar atrás. Tá mais do que óbvio isso, né? Bom, a notícia boa é que para o Brasil também isso foi bom, como eu falei para vocês, o Brasil está fragilizado, está muito frágil na economia mundial, uma recessão grave, um crash grave nesse momento seria fatal para o Brasil. Como parece que temos uma chance menor de recessão mundial, o Brasil se safou aqui, o dólar deu uma caída, deu uma melhorada na nossa situação também. Agora, vamos ver qual vai ser o próximo piripaque que o Trump vai dar. Mas, de novo, eu gostei dele ter voltado atrás, tá? Antes ele ter voltado atrás do que ele ter insistido no erro mais ainda até crechar a coisa toda. Então, pelo menos isso é um sinal positivo, é um sinal que tem gente no governo que ainda consegue encaminhar as coisas para o lado correto. Falta agora alguém que coloque ele no lado correto na questão da Ucrânia, que aí vai estar tudo certo lá com o Trump, vai estar fazendo as coisas direito por lá. Diminuir o tamanho do Estado? Tá certíssimo. DOGE, cortar o Departamento de Educação, certíssimo tudo isso. Agora, esse negócio das tarifas é uma lambança, isso aqui não tem lógica nenhuma. E também a posição dele com a Ucrânia é totalmente inaceitável. Se ele está sujeito a essa pressão, se tem gente capaz de pressionar ele no sentido certo do governo, tem salvação.